Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro semanal de reflexões bíblicas. Nosso evangelho de hoje é João, capítulo 4, versículo de 5 a 42. É isso mesmo, é um trecho longo do evangelho, uma passagem conhecida pelo diálogo de Jesus com a samaritana. E Jung Musung, que nos ajuda com a reflexão teológica sobre esse evangelho, propõe como tema a mulher samaritana de má fama como uma das primeiras evangelizadoras. Como o nosso texto é muito longo, eu recomendo que você aí na sua casa pegue a Bíblia, leia o texto inteiro. Eu vou ler o comecinho da passagem e o final dela, e a gente discute aquilo que a gente já conhece. Aqui diz o seguinte, olha: Jesus chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu: Dê-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. A samaritana perguntou: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria, e ele daria a você água viva. O evangelho segue com a discussão entre os dois e ele termina com a seguinte passagem: Muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus por causa do testemunho que a mulher tinha dado. Ele me disse tudo o que eu fiz. Os samaritanos então foram ao encontro de Jesus e lhe pediram que ficasse com eles. E Jesus ficou aí 2 dias. Muitas outras pessoas acreditaram em Jesus ao ouvir sua palavra e diziam à mulher: Já não acreditamos por causa daquilo que você disse. Agora nós mesmos ouvimos e sabemos que este é de fato o Salvador do mundo. Jung, é um evangelho conhecido. Jesus chega ao meio-dia, cansado, com sede, com fome, e tem esse famoso diálogo com a samaritana. Os discípulos, quando voltam com os mantimentos, ficam até admirados de ver eles conversando, né? É assim, era assim mesmo a divisão entre os judeus e os samaritanos? Enfim, qual que é a chave de leitura que você propõe para a gente hoje? Bom, primeiro essa tua pergunta, né? Quer dizer, o próprio texto diz, né, que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aliás, eu aprendi quando estudei a Bíblia que os judeus da Galileia, para ir para Jerusalém, davam uma volta para não ter que passar na região da Samaria. Então esse negócio era sério, né? Mas aí a minha chave de leitura é por que é que essa mulher, né, que eu chamei de má fama, é a primeira, quer dizer, termina o texto dizendo: o povo que ouviu ela falar, né, quando ela chama o pessoal, eles dizem: eu já nós estamos de concordo que Jesus é o Messias que esperamos, e aí você não precisa do teu testemunho. Nós sentimos. Então, ela é a pessoa-chave no final. E aí vem a pergunta: quem é essa mulher? Né? E o que, que ela aprendeu, o que ela descobriu? Porque todo o testemunho é: eu conheci o Messias, ela diz, eu acho que é o Messias, porque ele conhece a minha história. E, né? E a história é que ela tenha cinco maridos, desculpe, cinco maridos, né? E o último também não era marido. Né? É estranho isto, porque é que esse é o critério. Né? Então, eu quero colocar um pouco a importância, o foco nessa figura. Então, primeira coisa, né? Por que essa coisa do meio-dia? Porque é importante. Tá? No Evangelho, toda vez que se descreve alguma coisa, tem motivo. Então, diz, era meio-dia. Gente, no Oriente Médio, lugar desértico, ir buscar água no meio-dia é coisa de louca. Ou tem motivo. Por que, que ela vai? Porque poço é o lugar onde as pessoas chegam para pegar água,
tem a fila. Enquanto isso, a conversa, ai, como é que tá? Como é que vai? Né? Funciona como se fosse igual o mercado. Mas coloca as notícias em dia. E ela vai meio-dia exatamente porque ela não é bem vista. Ela não quer ir lá no poço e tá todo mundo falando mal dela. Ou ficando olhando assim, quem é você? Por que é que veio aqui? Etc. Então, essa é a primeira coisa. E quando começa a falar, o Jesus pede água, e ela diz, olha, primeiro, você é judeu não fala com samaritano. Muito mais com uma mulher. E pior, uma mulher que dá para ver que não é bem vista na sociedade, ou na comunidade. Então, ele pede, inicia um processo. E ela tá esquisito. E aí, quando ele começa discutindo, olha, se você soubesse, é com a conversa, quem está pedindo água nesse processo, né? A questão que aparece assim, é, fale de você. No fundo, é Jesus falando, fala de você. E ela não diz exatamente, cadê o seu marido? Ah, não, eu não tenho marido. Isto. Então, ela confessa uma parte. Por que que é algo estranho ela dizer não ter marido? Ou não tem marido, homem que faz papel de marido? Porque ela é de uma certa idade, porque a história conta que ela já teve 5 maridos, então não é a menina de 14 anos. Então é alguém que está meio fora do circuito normal, e aí Jesus conversa com ela. Obviamente, os evangelhos não fazem longa história, porque é texto, assim, você não escreve novela, assim, escreve uma história bem compactada por causa do texto, é bem curto sempre, né? Então, o que eu estou interpretando a partir dessa narrativa é que ela conta um pouco a história, porque Jesus diz, olha, os 5 maridos não eram seus, né? Quer dizer, não, e o atual também não é. Então, ela vai contando um pouco, ela percebe que Jesus está conversando com ela, não está dando bronca, não está acusando nada. Então, ela é capaz de falar, provavelmente, do que aconteceu. E ele, Jesus, vai respondendo, perguntando, e vai passando a história da vida dela, que até fica o sofrimento. E Jesus percebe isso. Isso é uma coisa importante. Jesus não acusa, julga, ela quer ouvir a história. E ao ouvir a história dela, e a história das mulheres expulsas, divorciadas, já tivemos essa discussão naquela época, a mulher está ferrada, porque não tem emprego. Vai fazer o quê quando é expulso da casa? Vai ser recolhido, assumido por homens que também já têm problemas. E aí passa, sai de um, sai do outro. Então, é uma vida marcada de sofrimento. E Jesus não, de novo, não acusa. Essa é uma chave. Quando ela está discutindo, vem a discussão nesse processo. Então tá, a tua explicação tem a ver com religião, porque na época tudo era explicação com religião. Ela pergunta, então tá, mas nós somos samaritanos, você é judeu, qual é o caminho? E aí, dá a famosa resposta de Jesus, lugar de adoração não é Samaria, mas sim Jerusalém. Ótimo. Então o pessoal diz, é isto. Só que Jesus disse, mas quando chegar o tempo, está chegando, as pessoas, verdadeiros adoradores de Deus, adorarão não em Jerusalém, muito menos Samaria, mas em espírito e verdade. O que ele está falando? Templo de Jerusalém. Jerusalém representa os rituais do templo e doutrina e as leis. Então, a adoração a Deus não tem a ver com exatamente, não é fundamentalmente doutrina ou ritos, mas com o quê? Com espírito e verdade. Aí todo mundo repete isso. Tá, mas o que significa isto? Nós adoramos espírito e verdade. E adoramos espírito e verdade. E o que significa?
O rito é importante para a gente, porque ser humano precisa expressar, mas o mais importante é o espírito. O que? Ah, porque eu aceito o Espírito Santo, mas o que significa isso? É o espírito que supera o egoísmo, esse, esse, essa arrogância que nos leva sempre a acusar os outros, nós somos melhores que os outros, e ter esse, esse espírito de compaixão, de ouvir o sofrimento alheio e se aproximar. Isso é o que nós vimos também no Bom Samaritano. São duas figuras do Evangelho que falam de samaritano. O bom samaritano é aquele que, ao invés de, como sacerdote, que se afasta para manter a pureza ritual, samaritano é aquele que atravessa do mundo para o outro e vai para o mundo das pessoas que sofrem. Então, aqui nós temos a dimensão do espírito. E aí, como é que se conhece a verdade? Ouvindo a história de quem está sofrendo. A revelação de Deus, de Javé a Moisés, parece que Deus diz: eu ouvi o sofrimento. Essa é a chave. Por isso que a samaritana, que tinha vergonha, né, vai publicamente anunciar: eu vi, conheci o cara que deve ser o Messias. E aí, ela vai explicando isso. Tem uma novidade, é diferente. Os samaritanos vão, conversam com Jesus, pede para ficar, que Jesus fique mais 2 dias, e aí eles podem dizer, isto é, assumir, abraçar a fé em Jesus. Não é simplesmente só de preciso ouvir, mas também preciso ter experiência de nós vimos. Então, nesse sentido, o mais importante, a figura mais importante é mulher de má fama, mas também vem a experiência e ainda uma conversa dos discípulos, né, que Jesus também ensina, que assim, quem é que é o mais importante, que semeia ou aquele que recolhe, recebe, ceifa, né? E aí Jesus diz, não, o importante não é quem, porque essa coisa, na comunidade, eu consegui, veja quanta gente trouxe a comunidade. Sim, mas quem é que começou o trabalho? Como é que eu fiz a comunidade crescer? Não dá para saber quem é que inicia. Então, no caso da samaritana é isso, ela começa. E aí é um trabalho de equipe. Por isso que Maria Samaritana é que inicia na região, né, esse anúncio da fé. E é importante, assim, olha, não é a visão nossa, a mulher de má fama. Isto, vocês pensam que é, mas conhecendo a história dela, ouvindo e sentir a compaixão, você vai perceber que ela é a que anunciou, a que iniciou a evangelização lá. Eu acho que já falei pra caramba agora. Então, vou comentar bem brevemente. Eu gostei que você relacionou essa passagem com a do bom samaritano, porque nos lembra que esses samaritanos são pontos importantes, alicerces do anúncio da boa nova de Jesus, né? Aí você destaca que Jesus a escuta, e eu fico pensando nas condições do verdadeiro diálogo, né? Está lá no texto do Paulo Freire, Jesus tem essas condições, porque ele acredita nela, ele reconhece a dignidade dela, então ali tem um verdadeiro diálogo, né? E ela é alguém que vem marcado pelo sofrimento, marcado por todas as formas de exclusão possíveis, mas ela é capaz de anunciar uma novidade, anunciar uma novidade boa para quem é excluído como ela, então uma boa nova, né? E aí é muito, muito interessante que alguém que estava fugindo, meio-dia, buscando água para não encontrar ninguém, de repente é alguém que sai anunciando, mesmo que saia anunciando, provocando, né? Será que não é ele o Messias? Mas, e aí me pergunto, Jung, quantas comunidades ainda hoje a gente escuta mais quem está bem integrado e pouco daqueles que estão excluídos ou colocados para fora das comunidades, né? É isso.
Então, com um é isso categórico do Jung, eu termino convidando quem nos acompanhou até aqui, se inscreve lá no nosso canal do YouTube Teologia e Capitalismo como Religião, clica lá no sininho para receber as notificações, entra no nosso grupo de WhatsApp, você é bem-vindo. Jung, obrigado, até a Então, próxima.